Boa tarde. Bem-vindo a mais um ao vivo da TV Folha em comemoração aos 95 anos do jornal. O sabatinado de hoje é o editor executivo da Folha, Sérgio Dávila, e ao meu lado, Mônica Bergamo, colunista do jornal. Olá, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Natuza, boa tarde, Mônica. Eu sou fã de vocês, leio sempre as colunas de vocês. Não adianta querer amolecer. E não é só por dever profissional. E perguntem o que vocês quiserem. Não há perguntas inconvenientes, só respostas inconvenientes. Tá certo. A gente vai começar de leve, né, Mônica? Sérgio, qual é o futuro do jornalismo? A gente completa hoje 95 anos. Há muitas reflexões sobre a mesa antes disso mesmo. O que você antevê para nós, jornalistas, e para a nossa profissão? Eu sou um otimista. Eu acho que o futuro do jornalismo é brilhante. Eu acho que o papel do jornalista profissional, esse mediador que faz a curadoria da notícia, que faz a hierarquização da notícia, que faz principalmente a apuração da notícia, seguindo critérios profissionais, padrões éticos, preocupação com outros lados e vozes, todas as vozes envolvidas num fato. Eu acho que o futuro desse profissional está garantido. O futuro desse profissional não está em questão. O que está em questão, como vocês sabem, é o modelo de negócios que hoje, ou que vem nas últimas décadas, sustentando as empresas de comunicação. Isso sim está sendo rediscutido, experiências têm sido feitas de uma direção em outra direção, não sabemos qual vai ser a mais bem-sucedida, sabemos alguns caminhos que devem ser seguidos. Isso sim eu concedo que está sendo discutido, está sendo objeto de, talvez até de preocupação. O futuro do jornalismo profissional e do jornalista, esse eu acho que não está em risco. Queria introduzir já questões aqui de política, questões aí um pouco mais polêmicas talvez, né? A Folha sempre foi considerada um jornal muito plural e abrigou como colunistas pessoas de tendência de esquerda, quando isso ainda não era, vamos dizer, moda. Acho que até hoje ainda é o jornal mais plural, não é isso? Quando não era moda e quando dava cadeia. Quando dava cadeia. Agora, depois que o governo de esquerda ou de centro-esquerda chegou ao poder, quer dizer, a cobertura do jornal sobre o governo, especialmente do presidente Lula, quer dizer, o jornal sofreu muitas críticas sempre, e uma das críticas recorrentes é a seguinte: há uma diferença de tratamento com Fernando Henrique Cardoso e tucanos e com petistas, e Lula especialmente. Como é que a análise que você faz disso em relação à Folha e em relação à mídia em geral? Fala com mais propriedade da Folha, que eu conheço e trabalho por dentro. Nós não enxergamos o noticiário com esse filtro tucanos petistas. Nós enxergamos o noticiário como um jornal que cobre criticamente os poderes constituídos, seja o poder executivo, legislativo, judiciário, seja o poder econômico, seja o PIB, sejam as empresas. Esse jornal cobre criticamente o poder constituído. Aconteceu que nos últimos 13 anos esse poder constituído principal é do PT. Eles têm a presidência desde 2002, exato. Quando o poder constituído quando a presidência estava na mão do PSDB, dos tucanos, a Folha cobriu criticamente o PSDB, os tucanos. Não precisem confiar na minha palavra, leiam o diário do Fernando Henrique Cardoso, volume 1, tem 100 e poucas menções à imprensa, das quais 70 à Folha, das quais 70 negativas. Ou seja, há poder, a Folha cobre esse poder criticamente e é criticada por isso, pelo poder, pelos partidários de quem está no poder naquele momento. Agora, volto a dizer, nós não pautamos o nosso noticiário, nós não pautamos a nossa apuração com esse viés partidário. É do PT, vamos cobrir de uma maneira, é do PSDB, vamos cobrir de outra maneira. Vamos citar um partido que é o maior partido do Brasil hoje em dia, que é o PMDB. Por que ninguém fala, a Folha cobre criticamente ou positivamente o PMDB? A gente cobre criticamente o PMDB, no entanto ninguém reclama, né? Porque o PMDB está tanto aliado com o PSDB quanto com o PT, dependendo da instância. É governo sempre, dependendo da instância. Nunca você vai ouvir essa acusação, a Folha é PMDBista, porque não é uma questão. Então o que eu quero dizer esse viés está no olho de quem procura o viés, não está no nosso noticiário. Agora, há uma crítica em relação à cobertura que a Folha faz ao governo federal e ao governo do estado de São Paulo. Para esses críticos, a Folha é um jornal tucano. A Folha tem opção partidária? Você enxerga essa diferença de tratamento na cobertura que nós fazemos
do governo federal, que é do PT, ocupado pelo PT, e do governo Alckmin, que é tucano. A Folha não é um jornal tucano, a Folha cobre o governo estadual com o mesmo rigor que cobre o governo federal. O governo estadual, o partido que está no governo estadual está há muito tempo, vai para o 20º, está entrando na segunda década de poder, e devo dizer, sem falsa modéstia, nós temos publicado uma cota importante de reportagens que podem ser consideradas críticas ao governo estadual paulista. Posso citar a mais recente, nós demos uma manchete com índices de homicídio, questionando o método dos índices de homicídio usados pelo governo estadual. Nós hoje, na edição de hoje, noticiamos que entramos com um pedido na Justiça para ter acesso aos boletins de ocorrência dos homicídios, que eles nos negaram. Nós cobrimos muito criticamente a crise da água, que a gestão dessa crise da água no começo foi um desastre, desastre de comunicação, desastre de ações. Nós cobrimos esse desastre desde o começo. Nós cobrimos as ocupações das escolas públicas estaduais também muito criticamente. Eu não aceito esse tipo de crítica, ou pelo menos eu aceito, mas não vejo nenhum viés positivo ou negativo nessa cobertura. Para ampliar um pouco mais, se a gente está falando de tucanos, eu lembro que o principal furo dado nas eleições de 2014 da oposição, em relação à oposição, foi o aeroporto de Cláudio, a construção de um aeródromo, de uma pista de aeródromo em terras que foram de um parente do então candidato da oposição, Aécio Neves. Isso foi uma manchete da Folha e nós demos várias reportagens depois disso. Então não vejo esse viés. Você estava falando que a Folha cobre todos os poderes de forma crítica, né? Poderes de uma forma ampla, econômica. A Folha cobre a mídia de forma crítica? Você acha que a Folha cobre a mídia da maneira com que cobre os partidos políticos? Por exemplo, uma notícia que teve recente, eu me recordo sobre a TV Globo, uma atuação, agora não vou saber dos detalhes, mas ela não foi da primeira página, ela não teve uma continuidade, ela não teve um... Você acha que é possível a mídia cobrir a mídia da mesma maneira contundente e crítica com que cobre os poderes institucionais, Congresso, Judiciário, Executivo? Eu acho que é possível, acho que é desejável. O modelo que eu gosto de mencionar é o modelo americano. Os jornais americanos, as empresas de mídia americanas têm uma editoria que cobre mídia. Mídia no sentido amplo, mídia como negócio, mídia como questões editoriais e... Para citar um dos repórteres mais famosos, o David Carr, do New York Times, que vocês se lembram, morreu no ano passado. A gente está longe desse modelo americano, mas eu acho que é desejável esse modelo americano. Mas você acha que estamos longe? Você admite que estamos longe? Sim, estamos longe, mas eu volto a dizer, sem falsa modéstia, que mesmo estando longe, quem está mais perto desse modelo é a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo tem uma cobertura de mídia constante. Em um mês você vai ver algumas reportagens da Folha cobrindo a própria mídia e talvez você não veja esse mesmo tanto na concorrência. Eu acho que a Folha está muito bem posicionada nesse sentido. De novo, longe do desejável, que para mim é o modelo americano, mas também longe do padrão local. Eu queria só, é uma pergunta a cada uma, mas eu só queria... quer dizer, você acha, na sua visão, a mídia é um poder também que tem que ser coberto, e como um poder, você acha que ele se posiciona politicamente ou não? Quer dizer, esse mito da imparcialidade não é apenas um mito, quer dizer, e aí eu remeto à frase célebre que foi dita, sempre repetida pelos críticos, quer dizer, como o governo, por exemplo, federal não sofreu oposição, a mídia tinha que ser a oposição. O que você acha dessa colocação também, dessa frase? Eu acho que, respondendo por partes a sua pergunta, sim, a mídia é um poder, é um dos poderes constituídos que eu disse, o jargão diz até que é o quarto poder, e como tal deve ser coberto. Não há essa tradição de cobertura no Brasil. É um poder político? Sim, todo poder é político. Esse poder pode ser exercido politicamente. Aqui na Folha a gente procura seguir os princípios, a constituição do jornal, o DNA do jornal, ser apartidário, independente, pluralista. Não sei se todos os outros têm essa preocupação. Nós temos essa preocupação. E existe, de fato, o mito da imparcialidade ou da busca pela verdade, como você falou, mas eu acho que a gente não deveria, pelo menos na Folha, a Folha não está disposta a abrir mão dessa busca pela imparcialidade, dessa busca pela... É possível. A busca, pelo porque menos, a busca é pela desejável. verdade, ela é possível, né? Assim, o máximo possível, mas a imparcialidade...
Como é você imparcial 100%? Como você, Sim, como a Folha, que é uma corporação? Você não vai ser, ela não vai ser, eu não serei e a Folha não será 100%, porque a Folha é feita por pessoas, nós somos 400 jornalistas apurando diariamente, escrevendo diariamente o que a gente apura, o que a gente escreve. E a gente, por mais que seja treinado, profissionalmente capacitado para isso, eventualmente a gente vai deixar vazar algum preconceito, seja de político, seja de sexo, seja de comportamento. Isso é inevitável. Agora, do que a gente não pode abrir mão de jeito nenhum é almejar essa busca pela verdade. Que o jornal não é imune completamente a isso. Não é imune, mas ele tem em sua Constituição que o desejável, o objetivo é ser imparcial, é ser pluralista, é ser independente. Queria passar um pouco para isso e voltar, recuar um pouquinho também, quando a gente estava discutindo a cobertura da Folha a poderes constituídos, a partidos. Recentemente a gente estampou na nossa primeira página uma história sobre a aquisição de um barco pela família do ex-presidente Lula no valor próximo a R$4 mil. Como a gente vive uma crise, para alguns sem precedentes no Brasil, o clima está muito acirrado. E a Folha e os outros órgãos de imprensa estão sob escrutínio também, né? É o Fla-Flu e a gente não está livre desse Fla-Flu. Pois bem, muitas pessoas disseram que a Folha estava fazendo picuinha com o ex-presidente Lula, perseguindo o ex-presidente Lula, porque estampou na sua primeira página a aquisição de um barco de R$4 mil. Como eles dizem, uma canoa. Eu queria saber se, a Folha persegue o ex-presidente Lula, como eles dizem, e se, era mesmo relevante a compra de uma canoa no valor de R$4 mil? Não, a Folha não persegue o presidente Lula, como não persegue ninguém. A Folha não tem amigos ou inimigos. A Folha lida com fatos e tenta tratar esses fatos com a maior justeza possível. Agora, sobre a questão do barco especificamente, primeiro gostaria de abrir um parênteses. Essa série de reportagens foi feita pelo Flávio Ferreira, repórter aqui da Editoria de Poder. É uma rara reportagem nos dias de hoje, eu acho que merece ser reconhecida, de um repórter que conseguiu as informações porque ele foi lá e, como se diz no jargão também, sujou a sola de sapato e trouxe a informação sem depender de vazamento de nenhuma autoridade, conseguir. Ficou um mês indo para Atibaia, conhecendo as pessoas, fazendo fontes. Falando isso para vocês, eu estou definindo a reportagem. Esse é o conceito de reportagem mais puro. Então, eu acho que tem que ser feito esse reconhecimento ao repórter e a esse tipo de reportagem. Eu gostaria que a Folha até fizesse mais reportagens assim. No caso da canoa especificamente, sim, é relevante. Eu acho que o valor é o menos relevante. Se fosse uma canoa, se fosse de 4 mil, um barco de R$4 mil ou um iate de 4 milhões, o que é importante é o indício que esse fato trouxe. Ao colocar o nome da dona Marisa, o CPF dela e dar como endereço o sítio de Atibaia, ela está dando indício que sim, ela e o ex-presidente consideram aquele lugar um lar, um lugar com o qual eles estão tão familiarizados a ponto de mandar entregar coisas ali. Se eles estão mandando entregar uma canoa de R$4 mil ou um iate de 4 milhões, é irrelevante, o importante é o indício. Volto ao passado para falar do Fiat Elba do presidente Collor. Seria diferente se fosse uma Ferrari? O Fiat Elba, na época, era um carro popular, era um carro velho até na época, esse em questão. Seria diferente se fosse uma Ferrari? Acho que não, o indício seria o mesmo. Acho que o valor é o que menos me preocupa nessa história. Sérgio, a gente estava falando sobre essa reportagem, que ele ficou um mês fazendo essa reportagem. A gente sabe e vive isso na redação, que é cada vez mais difícil você ter tempo para fazer uma reportagem, ficar um mês, uma reportagem que pode dar errado, inclusive, né? Então o jornal vai gastar um mês de salário de um repórter com todas as despesas e pode dar em nada. Antigamente era muito comum isso. Eu fiz várias vezes isso. Hoje, claro, eu respondo por uma coluna, é muito mais difícil, mas mesmo na rotina da redação, é raro você ver um investimento desse tamanho, justamente pela crise do modelo, agravada agora pela crise econômica do país. Quer dizer, até que ponto essa crise do modelo, econômica do modelo do país, está comprometendo o jornalismo? Como é que você sente isso aqui dentro como diretor? Eu acho que essa crise do modelo compromete o jornalismo no sentido de que vai fazendo os recursos serem mais escassos. Agora, eu também como gestor me preocupo muito, e o Otávio Frias Filho, diretor de redação, me ampara nessa preocupação, que também é dele,
de jeito nenhum abrir mão de termos esse time de repórteres ou um time de repórteres que investe em reportagens que não são para daqui a uma hora, para o dia seguinte, reportagens mais elaboradas. Vocês devem ter assistido o filme Spotlight, que está concorrendo ao Oscar. Uma coisa me chamou a atenção, a célula Spotlight, o time de repórteres Spotlight é formada por 4 pessoas, ou pelo menos na época do filme era formada por 4 pessoas. Nós temos uma equipe de repórteres especiais hoje, na Folha de São Paulo, de 19 pessoas. Então, nós temos uma equipe 5 vezes maior do que a do Spotlight. Ok, esses 19 não podem ficar 1 ou 2 anos investindo no mesmo assunto como a Spotlight ficou, mas nós temos 19 membros da tropa de elite aí, cuja função primária é buscar histórias diferenciadas, histórias que demandam investigação. E, por mais que os custos, as planilhas nos oprimam a fazer uma redação mais enxuta, eu acho que o jornal que abrir mão de um time de repórteres especiais vai estar abrindo mão do seu principal produto, que é a informação exclusiva. Ainda só um pouco, até assim, que para as pessoas que estão assistindo a gente entenderem como é que funciona uma redação. Por exemplo, num ambiente de desemprego no jornalismo, a Folha também demitiu um número razoável de pessoas recentemente, quer dizer, que repórter se encorajaria a ficar 6 meses fazendo uma matéria com o risco de não ser publicada, porque muitas vezes o grande investimento, eu já fiz vários na minha vida que deram errado. E depois eu falo, bom, esse daí está 6 meses fazendo, não produziu nada, vamos cortar. Porque existe até uma avaliação na Folha por furos dados, furos tomados e etc. Que também queria saber a tua opinião sobre essa avaliação, porque às vezes um furo por ano, ele vale 10 vezes mais do que 100 pequenos furos que você dá. E a pessoa que fez os 100 furos, eu sempre falo, às vezes as pessoas me perguntam qual é o teu maior furo? É aquele que talvez deu a menor repercussão, mas que foi o mais difícil de ser feito. Então você acha que essa avaliação, ela é uma avaliação que é boa para o jornal e para os repórteres? E como é que um jornalista vai lidar com essa pressão que acaba existindo no momento de desemprego, de se dedicar muito a uma matéria que pode não sair? Essa avaliação, ela é boa por ser um dos quesitos que a gente leva em conta para avaliar o profissional. Essa nossa profissão é quase imaterial você conseguir avaliar o desempenho das pessoas aqui, porque é uma profissão muito sui generis. Então, esse é um dos critérios, não deveria ser o único e não deveria ser o mais importante, mas é sim um dos critérios que a gente leva em conta. Cabe a nós, gestores, a chefia da redação, liberar esses repórteres que estão atrás de histórias que possam virar furos importantes, liberar esses repórteres para investir nessas histórias e que eles se sintam seguros o suficiente para falar, bom, meu nome não vai aparecer no jornal 1, 2, 3 meses, no caso do Flávio que a gente citou agora, o nome dele não apareceu no jornal por 1 mês, mas ele tinha a segurança da chefia suficiente para ele não ficar angustiado de não estar aparecendo no jornal. Poderia não ter saído, poderia não ter dado em nada e ele não seria cobrado por isso. Isso eu concordo que esse bem-estar para o repórter que quer fazer investimentos de longo prazo tem que ser dado pela chefia. Se a chefia é uma chefia que quer resultados imediatos, amanhã, já, hoje, de fato o repórter vai se sentir mais inseguro. Eu procuro passar para os chefes, para os editores, que eles deem essa tranquilidade para a sua reportagem. Bom, Sérgio, tem gente de fora querendo falar com você. É o Rafael Preto. A gente está recebendo perguntas de fora? Perguntas de fora. E ele pergunta por que a Folha usou a expressão invasão e não ocupação quando tratava da questão das escolas de São Paulo. Ele tem razão em determinado momento. A Folha no começo usou no começo da cobertura alternou invasão, ocupação, dependendo do texto. Talvez com 1 semana ou 2 semanas de noticiário, a gente teve uma reunião e decidiu usar apenas ocupação, que nos pareceu a palavra mais precisa. O jornal é um organismo vivo e dinâmico. A gente erra hoje e acerta amanhã. A gente não tem segurança sobre um termo que a gente vai utilizar hoje, a gente vai ter segurança sobre esse termo amanhã. Essa também é um pouco a beleza da nossa profissão, a gente vai melhorando conforme o tempo vai passando. Nesse caso eu acho que foi uma melhoria na cobertura, a gente usou um termo que para nós pareceu mais exato da segunda semana até o fim da cobertura, que durou vários dias, como você sabe. Agora vou já embalar aqui numa segunda pergunta.
A Folha defende o impeachment da presidente Dilma Rousseff? Não, a Folha não defende o impeachment da presidente Dilma Rousseff. O que a Folha defende, e eu concordo, falando da posição editorial da Folha, nem sempre eu concordo, mas na maioria das vezes eu concordo com essa posição. A Folha expressa as suas posições, as suas opiniões editoriais na página 2 do jornal ou no site, nos seus editoriais, são publicados 2 por dia. A Folha defende que esse processo seja resolvido o mais rápido possível, porque o país todo está em suspenso, esperando uma decisão, seja ela qual for, ou pela abertura do processo, ou pela vitória da presidente Dilma na votação. Então o que a Folha defende é que esse processo seja resolvido o mais rapidamente possível. É o que eu acredito também. Eu acho que o país inteiro está refém de uma questão política que está paralisando a economia, está paralisando uma série de decisões e, em última análise, está paralisando o país. Eu defendo uma solução o mais rapidamente possível, seja ela qual for. Sérgio, qual é a saúde financeira da Folha hoje? Quer dizer, a gente estava falando muito de independência do jornal e a independência passa por isso, né? O leitor, se ele tiver um jornal robusto, com bastante anúncio e menor dependência do jornal de um anunciante específico, ele está mais seguro de que aquelas informações são feitas de uma maneira independente. Como que está hoje essa situação e qual é o maior anunciante da Folha? De quem que a gente depende mais? A Folha está numa situação financeira excelente do ponto de vista empresarial. A Folha de São Paulo faz parte de uma empresa que se chama Empresa Folha da Manhã S.A., que tem outros ativos, que faz parte de um grupo chamado Grupo Folha, que tem ainda outros ativos. E o principal negócio da empresa Folha da Manhã S.A. é conteúdo. Então, eu acho que a empresa adotou essa tática, ou teve essa decisão anos atrás, de investir no que sabe fazer melhor, que é conteúdo, e procurar fontes de receitas variadas em cima de conteúdo. Então nós temos Datafolha, que é o instituto de pesquisa que vai muito bem, Publifolha, que é a editora de livros, vai muito bem. Enfim, eu poderia dar vários exemplos. É uma empresa sólida, sem dívidas, é uma empresa que é líder no mercado, líder sobre qualquer parâmetro que você me perguntar, é líder de audiência, é líder de circulação, é líder de publicidade no seu segmento. Então está numa situação confortável. Isso eu estou dizendo a empresa isolada. Agora, se você colocar a empresa na economia brasileira, ela está sofrendo como todos os outros setores. A economia está passando pela sua pior crise desde talvez dos anos 30, e essa crise nos afeta. Nos afeta de duas maneiras. Afeta o bolso do nosso leitor, que paga pela assinatura da Folha, e afeta o nosso anunciante. Você perguntou quais são os principais anunciantes da Folha hoje. Eu não tenho de cabeça a lista dos nomes das empresas, mas eu posso te dizer por setores. O setor imobiliário é um setor importante para a Folha, e como você sabe, há um grande estoque de imóveis novos parados não sendo vendidos, então nos afeta. O setor de veículos é um setor importante de anunciante para a gente. Também, como vocês sabem, os pátios estão cheios de carros 0 km. Tudo isso nos afeta de alguma maneira, mas a empresa está sólida, a empresa está muito bem. Vou aproveitar para anunciar. A Folha realiza entre os dias 18 e 19, portanto, quinta e sexta-feira, das 9 às 13h30, o Encontro Folha de Jornalismo. Os ingressos estão esgotados, mas há cobertura em tempo real desse evento. A Odebrecht, que é uma das empresas centrais investigadas na Lava Jato, patrocina este evento, o nosso evento. Eu lhe pergunto, não é constrangedor ou não é um contrassenso estampar a Odebrecht na manchete do jornal, que é envolvida na Lava Jato, e permitir que ela patrocine um evento nosso? Não acho nem constrangedor nem um contrassenso, vou dizer por quê. Existe um jargão jornalístico que se chama divisão igreja-estado, querendo dizer, os negócios da parte comercial da empresa não deveriam interferir nas prioridades editoriais da redação e vice-versa. As prioridades editoriais da redação não deveriam interferir nos negócios da parte comercial da empresa. A gente lembra muito dessa divisão quando a gente fala, olha, não quero anunciante querendo influenciar o noticiário, nós somos independentes, mas a gente não lembra do contrário. A redação também não vai se meter, para usar nas questões do comercial.
E um anunciante, ele tem o direito de anunciar nos jornais. A Odebrecht é uma empresa constituída, ela tem CNPJ, ela tem endereço fixo, ela tem dezenas de milhares de funcionários. A empresa existe, continua fazendo obras, continua fazendo suas atividades. Os seus dirigentes, parte dos seus dirigentes, nesse momento estão sendo julgados. Aliás, não foram nem condenados, eles estão sendo julgados no âmbito da Operação Lava Jato, a ver o que vai acontecer com eles. Até agora não há uma decisão. Agora, eu não acho justo, eu acho até, para te falar a verdade, um pouco hipócrita essa discussão, porque vocês não iriam a um filme patrocinado pela Petrobras, então vocês não vão ver nenhum filme brasileiro pelos próximos anos. Vocês não iriam a nenhuma peça, show de música patrocinado pela Petrobras ou pela Odebrecht, então vocês vão restringir bastante as suas opções culturais. Eu acho que esse tipo de patrocínio, seja na forma do patrocínio do nosso evento, seja na forma de anúncios ou de apoio cultural, é legítimo, é válido. O que você está dizendo é que esse patrocínio não afetará, em hipótese alguma, as nossas decisões editoriais, é isso? Não só não afetará, como não afetaram. Você não precisa acreditar na minha palavra em tese. Olha a minha prática, a prática do jornal. Nos últimos 7 dias, para dar um exemplo recente, as manchetes dos últimos 7 dias, 2 delas envolveram a Odebrecht de uma maneira negativa, porque era notícia, uma apuração própria nossa e outra era a notícia do dia. Se você olhar ali no site da Folha, você vai ver, as duas foram manchetes em duas linhas com o nome Odebrecht aparecendo. O próprio painel deu uma notícia negativa. O próprio painel, negativa. você, editor do painel, sabe disso, deu uma notícia que a Odebrecht está tendo dificuldades em renovar suas dívidas no exterior, e a gente publicou com destaque na primeira página, na home do nosso site. Quer dizer, volta ao muro, volta à divisão Igreja-Estado. Nós não interferimos nas decisões do comercial, eles não interferem nas nossas decisões. E vale dizer, esse debate, os participantes desse debate, esse debate é todo organizado pela redação, os temas são todos definidos pela redação, os convidados foram todos feitos pela redação, e os convidados e participantes não estão recebendo nada, eles estão fazendo isso graciosamente, eles não estão recebendo nada por participar desse debate. É uma comemoração aos 95 anos do jornal e um debate sobre o futuro do jornalismo. Sérgio, além disso, além da Odebrecht, nós temos também outro patrocinador, que é a Fiesp. São 2 patrocinadores desse evento. Sérgio, eu queria voltar um pouquinho nessa coisa da cobertura do poder da mídia, né? Tem um tema que é considerado fundamental por juristas, por muitos analistas, sociólogos, que é o tema da regulação da mídia. Quer dizer, nenhum poder pode ser não regulado, né, economicamente, né? Nenhum setor, todos os setores praticamente econômicos têm algum tipo de regulação. Qual é a posição da Folha sobre a regulação da mídia e por que esse tema aparece tão pouco no jornal? E eu vou só pegar carona porque o Rafael pergunta pelo Twitter se a Folha é a favor da proibição da propriedade cruzada nos meios de comunicação e se a empresa pretende entrar em alguma mídia nova como TV de forma mais forte. Então, voltando, a Folha tem publicado editoriais a respeito, alguns editoriais desde nos últimos 5, 10 anos. A Folha defende sim uma regulação econômica de qualquer setor, mídia inclusive, mídia explicitamente, para evitar monopólios, para evitar situações de monopólio. A Folha defende isso como princípio, não só para a mídia, mas para a mídia também e explicitamente. O que a Folha não aceita, e eu concordo, é qualquer tipo de tentativa de controle sobre o conteúdo, o que se diz controle social da mídia, essas metáforas que na verdade querem dizer algum tipo de controle sobre o que o jornal publica. Isso está fora de questão e o jornal não admite, e eu concordo com o jornal. O jornal também defende autorregulação, algum tipo de autorregulação do tipo do CONAR, que existe para publicidade, por exemplo. Claro, com características diferentes, o CONAR tem a publicidade tem uma outra razão, uma outra lógica, mas algum tipo de organismo ou mecanismo autorregulatório como existe no CONAR. Pudesse fazer o quê? O que esse organismo poderia fazer? Que tivesse poder, por exemplo, de advertência em casos que fossem considerados por esse órgão algo autorregulatório omissos. Mas uma autorregulação? Quer dizer, uma autorregulação seria o quê? As empresas se autorregulando? Sim, como diversos outros setores têm. Sim.
Eu acho que o principal... Mas a gente está tratando, por exemplo, você pode, com uma reportagem, destruir alguém, né? Ou com uma série de reportagens. Quer dizer, o poder é tão enorme que a imprensa tem, que não seria aconselhável um tipo de... É que a palavra controle ela é muito complicada, mas um outro tipo de órgão fiscalizador que fosse um pouco mais efetivo, quer dizer, aí estudando maneiras de você não censurar mas um órgão externo, agora eu já estou falando quer dizer, a justiça seria esse controle, né? A justiça exerceria esse controle. Um órgão externo que não seja um órgão constituído, acho complicado, isso sou eu falando. A justiça já exerce esse controle, a Constituição é muito clara no que tange as atividades jornalísticas, de liberdade de expressão, de direito de resposta. A Folha, aliás, é a favor de uma lei que regule o direito de resposta. Não essa o jornal enxerga falhas, mas sim alguma lei que regule o direito de resposta. Voltando ao Rafael, ele pergunta se pretende, a última parte da pergunta, se pretende entrar no meio TV. A Folha tem aliás, estamos no centro nervoso do TV Folha, ou da TV Folha, que é a nossa editoria que produz o nosso material audiovisual. Essa editoria já teve a sua produção veiculada numa emissora pública, na TV Cultura, era um programa que era exibido aos domingos à noite e que durou 2 anos, foi um programa de sucesso, teve sucesso de público, quadruplicou a audiência do horário, teve um sucesso comercial, mas em algum momento ele não fazia mais sentido comercial, então a gente interrompeu. Mas sim, a Folha tem todo o desejo de ter uma produção audiovisual cada vez maior, não a ponto de ter uma emissora, mas sim de ter a sua produção audiovisual como essa que nós estamos fazendo, ao vivo, vídeos e outras, realidade virtual, que é algo que a gente está planejando agora, e outras iniciativas dessa linha. O Rafael também perguntou se a Folha é a favor da proibição da propriedade cruzada nos meios de comunicação. Eu acho que sim, mas eu estou agora falando de memória, não tenho certeza, mas eu acho que sim. A checar em editoriais, eu sei que nos últimos anos a gente fez 3 editoriais a respeito, não vou te responder com segurança, mas eu posso depois responder para o Rafael diretamente. Ou você responde, eu te respondo e você passa para o Rafael. Sérgio, com o crescimento, a explosão da internet, quer dizer, até que os veículos, eles tinham um pouco o monopólio os veículos impressos, da televisão aberta, tinham um pouquinho o monopólio da narrativa das notícias, e a internet acabou quebrando um pouco isso de uma maneira, na minha opinião, um pouco relativa. Eu acho que ainda é muito forte a narrativa dos jornais impressos e das principais empresas de comunicação, mas até que ponto a internet incomoda? E eu queria que você citasse algum fato concreto em que a internet levou a Folha a fazer uma reflexão e se posicionar e admitir um erro, ou algum exagero, ou alguma expressão errada. Eu até lembraria o caso que ficou célebre da Dita Branda e etc. Não sei se esse seria o caso concreto exemplar, mas quais são, eu queria que você citasse algum caso em que a internet meio que empurrou a Folha a fazer uma reflexão e a admitir algum tipo de excesso ou algum erro objetivo. Começando pelo caso específico da Dita Branda, esse caso me antecede, mas eu não vou me furtar a falar dele. Eu acho que o jornal errou no uso dessa palavra, pediu desculpas pelo uso da palavra, e eu não lembro, eu não estava aqui no Brasil, então eu não lembro se o que suscitou essa retratação foi alguma coisa que veio da internet. Sinceramente, eu não lembro a origem disso. Na sua gestão, teve algum movimento desse tipo que levou o jornal a... Certamente, eu não estou lembrando, mas certamente houve. Até o fim da nossa entrevista eu vou lembrar de algum caso e te digo, mas não me ocorre nenhum. Mas certamente houve alguma correção de rumo que partiu de alguma iniciativa na internet. Agora, falando da internet, é interessante você levantar essa questão, porque é uma questão que me é muito cara. Obviamente a internet já não é mais nenhuma uma questão para discutir, eu sou a favor ou contra a internet. É como você dizer, eu sou a favor ou contra a gravidade. Ela está, ela existe, ela ela não vai embora. Então não cabe discussão sobre isso. O que eu acho que cabe discussão, que eu acho que vem dominando a internet cada vez mais, são as redes sociais. E eu acho que aí o nosso papel como jornalistas profissionais ou como uma empresa de jornalismo profissional ganha mais relevância. As redes sociais para mim isso não é uma metáfora minha, é de um blogueiro iraniano, as redes sociais para mim são como condomínios fechados,
em que cada um fica no seu condomínio, que acredita nas mesmas coisas que você, que fala as mesmas coisas que você, vai aos mesmos lugares, torce pelo mesmo time e vota no mesmo partido. Passando o dia inteiro nesse condomínio, você só reafirma as suas convicções. E talvez você, em alguns momentos ou em algumas pessoas, você reafirme ao ponto da radicalização. Isso, para mim, é o perigo das redes sociais. A contraposição que eu faço é o jornalismo profissional, um jornal como a Folha de São Paulo, que para mim é a praça pública, em que qualquer um chega, qualquer um que tiver algo relevante a dizer e tiver alguma coisa que vale a pena ser ouvida, chega e diz o que pensa. E você que está passando por essa praça desavisado, você ouve opiniões que se chocam contra as suas opiniões, que são contrárias ao que você pensa, mas você pelo menos é exposto ao contraditório, você é exposto ao plural. Eu acho que essa é a beleza, esse é o papel talvez até cívico do jornal, nesse ambiente em que você tem uma rede social que tem 1,6 bilhão de usuários, que está abocanhando a publicidade mundial inteira. Quem vai fazer frente a esse Leviatã o jornalismo profissional, acredito eu. É a imprensa, é uma imprensa como a Folha de São Paulo, o jornalismo como a Folha de São Paulo tenta fazer. O New York Times é um excelente jornal, muitas vezes serve de inspiração para nós jornalistas aqui no Brasil. E eles publicam, eles defendem, se posicionam nas eleições de lá. Eles defendem um ou outro candidato. Não seria um sinal de maturidade da Folha fazer a mesma coisa aqui? Por que o jornal nunca se posicionou abertamente sobre uma candidatura presidencial, por exemplo? O New York Times, não só o New York Times, mas parte, não toda, mas parte da imprensa americana e até inglesa e de outros lugares tem essa tradição. No caso do New York Times, é quase secular. Eles acabaram de anunciar o apoio a Hillary Clinton, que não é nenhuma surpresa, mas enfim, era o esperado do New York Times. Eu acho que isso não está em questão num jornal como a Folha de São Paulo. Aqui no Brasil tem outros jornais que fazem isso. O Estado de São Paulo, se eu não me engano, a Veja, a revista Veja, acho que a Carta Capital. Havia sites como o IG que faziam isso, não sei se continuam fazendo. Enfim, alguns órgãos de imprensa aqui no Brasil decidiram por esse caminho. Eu acho que isso vai contra o que eu chamei para vocês, o que eu falei para vocês de constituição DNA do jornal. Se você quer ser, por princípio, apartidário, independente, crítico a todos os partidos, é muito complicado você manter esse espírito declarando apoio a esse ou aquele partido ou aquele candidato. Eu acho que isso não está em questão do ponto de vista do jornal. E eu concordo com essa posição do jornal. E eu adicionaria, aí eu falando, não o jornal, adicionaria um outro ponto, porque eu acho que isso não funcionaria no Brasil. Eu acho que o leitor americano, porque, enfim, fatores em inglês, britânico, fatores históricos, ele está mais instrumentado a perceber o que é editorial, o que é colunismo e o que é reportagem, o que é noticiário. Ele sabe que, bom, isso é noticiário, isso são os fatos tais como reportados pelo New York Times. Isso é colunismo, isso é o que acha o colunista fulano de tal que escreve para o New York Times. E isso é o editorial, essa é a opinião do jornal New York Times. Eu não sei se o nosso leitorado está instrumentado para fazer essa diferenciação. Me parece que na cacofonia noticiosa que a gente vive aqui, até alimentada pelas redes sociais, um texto que sai na Folha, é a opinião da Folha. Às vezes você vai ver um jornalista, um colunista da Folha expressou sua opinião sobre esse ou aquele assunto, acaba virando a opinião da Folha. Então eu acho que o jornal está certo em manter esse rumo. Sérgio, quantos colunistas tem a Folha hoje? E eu queria saber se você acha que está equilibrada o plantel de colunistas. Tem equilíbrio, por exemplo, se os colunistas de economia expressam as várias opiniões nessa área, e também os colunistas de política. E eu queria até citar aqui 3 contratações que geraram bastante polêmica. Uma do Reinaldo Azevedo, que inclusive já tinha um blog numa outra revista, já tinha um amplo espaço, quer dizer, não era nenhuma descoberta da Folha. O Kim Kataguiri, que gerou bastante polêmica, e no outro espectro, Guilherme Boulos. Eu queria primeiro que você, por curiosidade,
me falasse se as repercussões foram equivalentes, ou qual dos três deu mais repercussão negativa. Lá, lógico, porque a gente sabe que quando é elogio ninguém escreve, quando é crítica todo mundo, é uma avalanche. Só terminando, e se você acha que está equilibrado hoje as posições aí, se o jornal conseguir equilibrar, e tem um complemento aí do... E o Luiz, pelo Twitter, pergunta exatamente a mesma coisa que a Mônica. Ótimo. Ele questiona se a Folha enxerga as críticas contra os colunistas, como a Folha enxerga, na verdade, as críticas contra os colunistas, e cita o caso do Kim Kataguiri. Bom, respondendo a pergunta com várias etapas, deixa eu ver se eu lembro de todas. Se eu não lembrar, vocês me falem. A Folha tem hoje 126 colunistas. Eu falo brincando que eles vão de A de André Singer a Z de Zeca Camargo, passando por todas as vertentes principais políticas, comportamentais, sexuais, religiosas, se você quiser. De fato, se você, como jornal, como a Folha se propõe, quer ser plural, você tem que levar esse pluralismo às últimas consequências. As últimas consequências é você fazer contratações que parte do seu leitorado ache... não vou dizer inadmissíveis, mas ache seja veementemente contrária a essas contratações. Foi o que aconteceu nesses três casos que você citou, os mais recentes, Reinaldo Azevedo, Kim Kataguiri e Guilherme Boulos. O Reinaldo Azevedo acho que não merece minha defesa. Ele é uma personalidade, um personagem que fala por si só. Ele tem o seu mérito e tem o seu valor. Acho que concorde ou não com o que você fala, concorde ou não com as posições políticas dele, ele é um colunista, para mim, bastante satisfatório. No caso do Kim Kataguiri e do Guilherme Boulos, vale a pena, eles escrevem na versão digital do jornal, vale a pena gastar alguns minutos. O Kim Kataguiri é um rapaz de 18 anos, representante de um movimento que levou 200 mil pessoas às ruas de São Paulo em dezembro. 200 mil pessoas, segundo o Datafolha. Não estou falando daqueles cálculos dos organizadores que o movimento gay já levou 6 milhões para as ruas de São Paulo, não sei quem levou 5 milhões, não. Os evangélicos levaram 5 milhões, não. Estou dizendo, medido cientificamente pelo Datafolha, levou 200 mil pessoas. 200 mil pessoas a manifestação com mais gente medida pelo Datafolha desde as diretas já. Ele tem 18 anos, isso não é um problema para mim. O Angeli foi contratado pelo jornal quando ele tinha 17. Alguém questiona o Angeli? O João Montanaro, nosso cartunista da página 2 do jornal, foi contratado quando ele tinha 14. O João Montanaro, para mim, é um talento incrível. Os textos que ele nos manda até agora, que ele tem nos mandado, eu com 18 anos não faria textos com o talento que ele tem mandado esses textos para a gente aos 18 anos. Então, faço a defesa da contratação do Kim Kataguiri. A mesma coisa eu poderia dizer, menos a idade, porque ele tem mais de 30 anos, eu poderia dizer sobre o Guilherme Boulos. Ele é representante de um movimento social legítimo e talvez com ações que não sejam legítimas em determinados momentos, mas com anseios que são legítimos, anseios com os quais eu acho que dos quais ninguém discorda. Reações, isso é muito curioso. O jornalista médio, ele é um ser progressista de esquerda. Eu ouvi muito ainda mais... Hoje, você acha? Ainda os jovens jornalistas, porque você convive mais do que eu. Os jovens jornalistas continuam sendo. Os jovens jornalistas são progressistas e de esquerda. Estou generalizando, mas sim, com raras exceções. Então, quando houve a contratação do Guilherme Boulos, não ouvi uma palavra de ninguém, da redação e de fora, do meu círculo de amizades, porque também os jornalistas tendem a ter amigos mais progressistas de esquerda e tal, chame como você quiser, liberais. Uma reclamação, família, amigos, relação pessoal. Ninguém. Quando houve a contratação do Reinaldo e do Kim, caiu o mundo sobre a minha cabeça. Mas eu estou acostumado, outras contratações causaram essa mesma reação. Como eu falei, se você quer ser plural até as últimas consequências, se você quer ter um elenco de 126 colunistas, você tem que aguentar as críticas. Eu acho que as críticas até são saudáveis. Bom, terminamos. Eu quero te fazer uma pergunta a meu respeito. A última, por favor. Não, porque também houve um determinado momento, Seu respeito, a respeito do modelo da coluna que eu assino na Folha, que é uma coluna tida como uma coluna social, e muitos jornalistas já escreveram, criticaram,
em geral jornalistas muito críticos à Folha, obviamente, que é provinciano ter uma coluna social no jornal. Por que você mantém uma coluna social no jornal, Sérgio? Mônica, não sou eu que mantenho, é a Folha de São Paulo, mas eu sei porque a Folha de São Paulo mantém uma coluna. A sua coluna deixou de ser social há muito tempo. Você é tributária de uma tradição que começou com Ibrahim Suede, lá atrás, nos anos 70, 80. Teve uma explosão com o Zósimo no Jornal do Brasil e depois no Globo. E veio desaguar em você. Você pegou o que era tradicionalmente, desde os anos 40, 50, sim, uma coluna social, quem casou com quem nasceu, quem deu festa de debutante, e transformou numa coluna necessária, em que, se você quer se informar sobre economia, política, comportamento e também sociedade, você vai à sua coluna, a coluna da página 2 da Ilustrada, e se informa lá. Do mesmo jeito que a coluna do Painel tem a sua relevância, eu diria que é a principal coluna política do país hoje em dia. As pessoas, eu conheço muitas pessoas que acordam e leem primeiro a coluna do Painel ou primeiro a coluna da Mônica Bergamo. Então, essa discussão não existe para a gente. É uma coluna que é mais do que social, é uma coluna necessária. Você que correu o mundo aí, como a gente sabe, que outros jornais mantêm esse tipo de coluna de notas? Isso é quase uma jabuticaba brasileira. O New York Times, por exemplo, não tem uma coluna de notas, não só sociais, de nenhum... Mas na internet tem bastante coluna, né? Internacional. A internet e os blogs cumprem um pouco essa função num país como os Estados Unidos, mas de fato não há essa tradição de colunas de notas. Algumas revistas tinham, deixaram de ter, mas não me lembro de nenhum grande jornal que mantenha uma coluna. No Brasil quase todos. No Brasil quase todos, é uma jabuticaba, assim como a crônica, né? A gente tem cronistas sensacionais, vou citar os da Folha e vou ser injusto com outros, Antônio Prata e Rui Castro e tantos outros, do Vivier. O Brasil tem essa tradição da crônica que você não encontra em outras línguas, em outros países. A gente tem, sim, a gente tem algumas jabuticabas interessantes que eu acho que deveriam ser mantidas. Ok, Sérgio, muito obrigada. Nós entrevistamos hoje o editor executivo da Folha de São Paulo, Sérgio Dávila, ao meu lado, Mônica Bergamo, colunista do jornal. Eu agradeço em nome da TV Folha. Uma boa tarde, obrigada.